Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar mais uma vez compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos para que nós possamos compartilhar, amém? Esta mensagem para esta quinta-feira. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando conosco através dessa mensagem. Amém? Fazemos oração antes para atrair a atenção do Espírito Santo ao nosso favor, que Deus possa também estar tocando no nosso coração e na nossa mente. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai de honra e glória, a Ti, Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela palavra que o Senhor nos coloca, Senhor, à disposição, que o Senhor coloca no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco durante, Pai, essa ministração, e que essa ministração seja, Pai, para o nosso aprendizado, Senhor. Que seja, Senhor, para o nosso crescimento. Para que seja para a nossa confiança em Ti. Que nós possamos confiar mais no Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu quero estar junto com os irmãos nessa mensagem. E gostaria que os irmãos, se você quiser abrir sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 14, para que nós possamos aí compartilhar esta palavra. Esta palavra, ela vem de encontro conosco para nos ensinar, para que nós possamos aprender a confiar no Senhor, cada dia mais, confiar no poder de Deus. E aqui Deus dá um grande exemplo ao povo de Israel que Ele é Deus, que Ele ainda está no controle de todas as coisas, que naquele momento Deus estava no total controle da situação do povo de Israel. E hoje também Deus está no controle. O Deus de hoje é aquele mesmo que controlou, que cuidou, que zelou do povo de Israel no deserto. Amém? Quero compartilhar com os irmãos esta palavra. Quero ler um pouco, vai ser um pouquinho extenso, mas para que todos possam entender o que Deus fez ao povo de Israel. Amém? A palavra diz assim no livro de Êxodo, capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis, campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pinheirote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó,
os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos foram servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamar a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, até aqui a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui está diante de nós o poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer. Diante da palavra aqui, nós vimos aqui que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel, de liberar o povo de Israel. E o povo de Israel chegou a um certo ponto que não tinha mais por onde ir. Mas foi um propósito de Deus, para que eles chegassem cercados de montanhas, não tinha por onde fugir nem para a direita nem para a esquerda, e também nem para a frente, porque na frente estava o mar. Deus, quando Ele quer mostrar, quer provar para nós o seu poder, Ele faz isso. Ele nos encaminha, Ele nos direciona para lugares que onde nós chegamos e não conseguimos enxergar a saída, onde nós não conseguimos mais ver saída. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre vai ter uma resposta para nós. Então aqui o povo de Israel não tinha saída mais, não tinha para onde correr. O exército de Faraó era muito forte, 600 carros com cavaleiros, 600 carros que era um cavalo, né, uma carroça e 2 guerreiros em cima. Então, mas o povo de Israel não tinha nada, estava a pé. Então o exército de Faraó era incomparável, muito mais forte. Não tinha, o povo de Israel não tinha nenhuma chance contra o exército de Faraó. Mas foi tudo algo assim planejado por Deus, para que o povo de Israel acreditasse mais no Senhor, para que o povo de Israel confiasse mais no Senhor. Porém, Deus fez ali o impossível acontecer. Deus fez que o mar se abrisse e que o povo passasse em seco. Então trago para mim e para você nessa noite aquilo que nós falamos sempre: o que é impossível para você, para Deus não é. Para Deus é possível. Então eu só vou repetir aos irmãos o que eu achei muito interessante quando o povo começou a questionar Moisés. E eles falavam para Moisés se não havia sepulcro no Egito para que ele pudesse tirar de lá. Por acaso não tinha sepulcro para que o povo morresse e ficasse por lá mesmo, né? Para que morramos nesse deserto, quer dizer, né? Se fosse para morrer, nós morreríamos lá no Egito. Agora vim por morrer no deserto, não é? Então o povo começou a lhe questionar Moisés. E eles falaram também: não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo:
deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que é melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Então o pessoal chegou a um certo ponto que eles achavam que o Egito era melhor, que a escravidão era melhor. Por quê? Eles ainda não estavam com a total confiança no Senhor. Eles ainda não estavam ainda acreditando naquilo que Deus poderia fazer, naquilo que Deus era capaz de fazer. Se Deus já tinha protegido eles até ali, não era ali que Deus ia abandoná-los. Apesar dos questionamentos, apesar da incredulidade do povo, Deus provou que Deus era Deus, que Deus é Deus até hoje. Então, ele diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, não temais. Moisés tinha certeza que Deus ia agir. Moisés tinha certeza que Deus ia agir no momento certo, que Deus não ia deixar o povo perecer nas mãos de Faraó. Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Assim Moisés falou para eles, né, para o povo. A confiança que Moisés tinha que Deus ia fazer acontecer alguma coisa, né? E então Moisés continuou, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor, Moisés deu a certeza que Deus ia pelejar por eles. E isso ficou bem claro. Não tinham outra palavra para dizer a não ser Deus pelejar pelos seus. E então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então Deus, a única coisa que Deus exigiu do povo é que eles não ficassem parados, é que eles apenas marchassem, que eles apenas seguissem em frente, que eles apenas não olhassem para trás, mas que eles olhassem para frente. Então Deus falou, fale e diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Meus irmãos, quer mais prova de que Deus está atento, que Deus está cuidando do seu povo? Eu e você precisamos ainda de mais prova? Nós questionamos assim como o povo de Israel. Chegamos a um certo ponto que só questionamos, que só murmuramos, que nós não conseguimos mais olhar para frente. Tem certo ponto da nossa vida, da minha, da sua vida, que você para, que nós ficamos estagnados. Na frente tem o mar, do lado tem as montanhas. A nossa retaguarda, o nosso inimigo, nos pressionando. E há certo ponto que nós não conseguimos haver saída. Assim como o povo de Israel estava. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Deus falou para o povo de Israel que era para eles marcharem. E assim eu quero dizer para você e para mim. Eu quero compartilhar com os irmãos também. Vamos marchar. Vamos olhar para frente. Deus está conosco. Deus está com você. Deus está cuidando dos teus. Deus não abre mão dos teus filhos. Deus cuida de nós. Vamos marchar. Apenas marche em direção à vitória. Porque o resto Deus fará. Deus está no controle da sua vida. Deus não te abandonou. Esse gigante, esse mar que está na sua frente, essas montanhas que estão te cercando, o inimigo que está te pressionando. Não sei qual é o inimigo que está te pressionando. Qual é
a parte da sua vida ali que está sendo pressionada, que o inimigo está fazendo com que você perde a sua paz, que você tenha medo, que você não reage, que você fique estagnado. Não sei, mas o Senhor sabe. E nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai dar uma saída. Deus vai abrir esse mar. Deus vai abrir em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida que Deus vai derrubar esse gigante, Deus vai abrir esse mar que está à sua frente. E o inimigo não vai ter mais poder sobre a sua vida. Não vai mais perturbar a sua mente. Então, meu amado, minha amada irmã, nessa noite, vamos confiar mais no Senhor. Não vamos mais murmurar. Vamos confiar no Senhor. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. E serviu para mim e eu estou compartilhando com os irmãos. Vamos lutar. Vamos olhar para frente. Não vamos questionar o Senhor. Vamos apenas marchar em direção à nossa vitória, em nome de Jesus. E eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero orar, eu quero apresentar, Senhor, a Ti, a todos os meus irmãos que estão de posse, Pai, dessa ministração, desta palavra. Essa palavra, Senhor, de confiança, essa palavra, Pai, de fé, essa palavra, Senhor, de fortalecimento, que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti, Senhor, agregando, Pai, mais conhecimento, Pai, através da Tua palavra e fortalecendo a nossa fé. Abençoa, Pai, os meus irmãos, que eles possam, Pai, reagir, ó Deus, que eles possam, Deus, se animar, que eles possam se levantar, que eles possam, Pai, deixar de questionar, deixar de murmurar, deixar, Senhor, a ingratidão para trás, que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito até aqui. Assim como o Senhor fez ao povo de Israel, até chegar diante do Mar Vermelho. Até chegar diante do mar, Senhor, o Senhor protegeu o povo. O Senhor deu a direção ao povo, cuidou, colocou nuvens, Senhor, para proteger, colocou, papai, uma coluna de fogo, Pai, para clarear ao povo, para abrir, Senhor, caminhos para o povo. E assim, Pai, eu sei que o Senhor também fará em nossas vidas. Obrigado, Senhor, esteja conosco nessa noite, abençoa todos que estão, Senhor, compartilhando comigo essa palavra. Nós possamos, ó Deus, aprender, Senhor, contigo. Nós possamos, ó Pai, nos curvar diante do Senhor. Obrigado, Deus, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção e vamos continuar firme na presença do Senhor. Convido a todos para estarmos juntos no culto da família no próximo domingo às 19h30 na Igreja Esperança em Cristo. Um abraço a todos, uma boa noite na graça e na presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.